Ô glória, bem-vindo ao capítulo 22 do livro de Provérbios. Nós estamos nessa nossa série 31 dias, 31 provérbios. Peço que você já abra a sua Bíblia no capítulo 22, já pegue papel, pegue caneta e comece a fazer as suas anotações. Também já no início do vídeo eu já te peço para que você já dê o joinha aí, já dê o like, por gentileza. Compartilhe esse vídeo, se faz sentido para você, com várias pessoas, para que elas também possam receber essa palavra de incentivo, de direcionamento e de sabedoria da parte de Deus. Também eu peço que você se inscreva no canal e acione o sininho. E todas as vezes que nós postarmos novos vídeos e que nós fizermos alguma live, você vai ser o primeiro a receber essa notificação. Deus abençoe a sua vida. Vamos à palavra de Deus? Vamos entender hoje o que Deus tem para nós. Esse capítulo 22, ele é um capítulo repleto de sabedoria, repleto de bênçãos, e eu quero que você desfrute de tudo que está nesse capítulo. E de agora até a reta final, nós teremos um período em que nós vamos adquirir, assimilar, acessar muitos ensinamentos. Então pega já o papel e a caneta e já começa a anotar para que você possa ter esses benefícios da sabedoria anotados para que você possa consultar e ter bênçãos sobre a sua vida a partir de então. Vamos lá, capítulo 22, nós vamos ler do versículo 1 ao 4, será a primeira etapa do nosso aprendizado de hoje, do nosso direcionamento da sabedoria. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, o versículo 1 diz, ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Versículo 2, o rico e o pobre têm algo em comum, o Senhor fez tanto um como o outro. E o prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. E o versículo 4, ele termina dizendo assim, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Começando aqui esse capítulo, nós já criamos uma base, criamos uma sustentabilidade para todo o capítulo, que está muito bem estruturado, que começa dizendo o quê? Que a dignidade e o bom nome, eles são características de um sábio. Então uma pessoa sábia, ela tem como característica a humildade e a bondade. E essa característica do sábio é o que traz capacitação para que você seja uma pessoa e para que você se torne, se você ainda não é, uma pessoa fiel, uma pessoa agradável, uma pessoa de confiança. Isso vem através de você manter um bom nome, de você zelar pelo seu nome. Existe uma importante conotação sobre esse provérbio, porque quando nós falamos de prezar por um nome, nós nos lembramos de antigamente, quando as coisas eram feitas e resolvidas a partir apenas de uma palavra, a partir apenas de um acordo verbal. Muitas vezes eram antigamente feitos grandes negócios apenas com um aperto de mão. Alguns de vocês que estão acompanhando aqui vão lembrar daquele antigo dito que diz, pelo fio de um bigode se faz um negócio. Então veja bem, a importância de você ter caráter, de você manter o bom nome, ele é mais precioso do que riquezas, do que ouro, do que prata, do que tudo mais. E é estimado perante Deus e perante os homens. Isso demonstra que você está pronto para receber as porções maiores das bênçãos do Senhor. Por você saber zelar pelo seu nome, porque o nome ele tem tanta importância que o próprio Deus ele zela de tal forma por um nome que ele colocou o nome do seu filho como nome acima de todos os outros nomes. Então nós temos o exemplo de Cristo como referência para que se zele pelo nome. Através do nome de Jesus tem cura, tem salvação, tem libertação. E vamos lá, através do teu nome, o que nós podemos entender? Tem fidelidade? Tem honra? Tem princípios? Tem missão? Tem visão? Tem sabedoria? Amém? Pega isso em nome de Jesus, então, e zele pelo seu nome. O nome ele tem tanta importância para Deus que ele colocou o nome de Jesus acima de todo nome. Muito importante isso, né? Legal.
Ó, a segunda etapa desse versículo diz assim: nós somos todos, tanto os ricos quanto os pobres, feitos pelo mesmo Deus, sem nenhuma diferença. Sem nenhuma diferença. Então, como todos nós fomos feitos pelo mesmo Deus, como todos nós fomos criados pelo mesmo Senhor, o que ele está trazendo para nós aqui é o entendimento de que cada um de nós decidimos por escolher a prudência, o bom nome, a sabedoria, o conhecimento, a fidelidade, a integridade. Tudo isso não tem absolutamente nada a ver com o seu status financeiro, tem a ver com o seu caráter. Por isso que ele está dizendo que tanto o pobre quanto o rico foram feitos pelo mesmo Deus, foram escolhidos pelo mesmo Deus. Então isso é importante que nós mantenhamos isso em mente, no nosso coração, mantenhamos isso em nossos entendimentos e coloquemos isso em prática, para que nós possamos ter êxito e sucesso naquilo no qual Deus nos chamou. Então Salomão aqui está nos ensinando isso, somos todos, tanto os ricos quanto os pobres, feitos pelo mesmo Deus. A diferença está nos nossos resultados. A diferença está no que cada um de nós decidimos. Ser prudente, ser inteligente, ser sábio, buscar a Deus ou não. Independente do status. Isso não determina. O que determina é a decisão que você toma de quem você quer ser no dia de hoje. Olha só. O prudente se esconde do mal. Essa é uma atitude que gera um resultado diferente. O ingênuo, que quando vê o mal, que fica brincando e achando que ele pode ir em frente, e aí as consequências vêm. Então entenda que ele está dizendo que o prudente, quando ele vê o mal, ele se esconde, ele sai, ele se desvia, ele sai fora, ele não brinca, ele não vacila com a maldade. Essa é a atitude de um prudente. Ser prudente é se desviar do mal, é se afastar do mal. Olha lá. Riquezas, honra e vida são recompensas da humildade e do temor a Deus. Então, deixa eu te dizer de uma vez por todas, nessa primeira etapa, para a gente já partir já para a meiuca desse entendimento. Vamos lá. Riquezas, honra e vida, elas vêm acompanhadas da recompensa, elas são recompensa, o quê? Da humildade e do temor a Deus. Então, você quer riquezas, você quer honra e você quer vida? Seja humilde e tema a Deus. Está aqui o conselho de Salomão, claro. Tenha humildade, tenha temor a Deus, pratique isso, certo? Do versículo 10 e o versículo 11, nós podemos extrair algumas lições aqui muito importantes. Olha só. Mande embora o zombador e com ele se irá a discórdia, cessarão as discussões e a vergonha. Quem ama a pureza do coração e é habilidoso no falar, terá a amizade do rei. Olha isso. Elimine da sua vida o zombador e aí vai embora discórdia, discussões, elas vão cessar. E aí você vai acessar aquilo que é a escolha da pureza para a sua vida. Entendeu? Quando você se afasta, tira, elimina esse zombador, elimina o cruel, elimina o insensato da sua vida, essas discussões, elas cessam. Os conflitos acabam, os conflitos cessam quando você elimina. Porque é culpa do outro, não minha? Não, porque o ambiente sempre é mais forte. As pessoas com que você se cercam, elas vão contribuir ou para o bem ou para o mal do seu desenvolvimento. Então é importante que você mantenha isso em mente e que você tenha isso guardado no seu coração e pratique eliminar da sua vida os zombadores, mandá-los embora de uma vez por todas. E agora, o versículo 11, a segunda etapa, ele vai dizer o seguinte: acesse e escolha a pureza de coração e pratique a habilidade de falar bem, e aí você terá a companhia e a amizade de reis. Olha que lindo isso. Quem ama a pureza de coração e é habilidoso no falar, terá a amizade do rei. O segredo, o princípio que nós guardamos aqui desse ensinamento, ele não está somente na habilidade de falar. Pega essa chave. Ele está na pureza e habilidade de falar. Então muitas pessoas falam muito bem, mas não têm pureza no seu coração.
O segredo, a chave que nós tiramos aqui de Provérbios é que aquele que tem pureza no seu coração e é hábil em falar, saber se comunicar bem, esse conquista a amizade do rei. Tudo comunica, saiba que não é só ter habilidade de falar, precisa estar no seu coração a pureza no falar. O princípio está na pureza de coração. Como falar com pureza? Aí sim, tudo vai se encaixando. Amém? Ó, como afastar a tolice do coração do inocente ou da criança? Como você afasta a tolice do coração do inocente ou da criança? Disciplina. Disciplina. Quando nós falamos de disciplina para a criança, nós já imaginamos a correção, a vara da correção, o disciplinamento, o ensinamento de não fazer, do que pode, do que não pode. Legal? Então, quando você tem isso em mente, você entende que a criança, ou o inocente que é falado aqui no versículo 15, que nós vamos ler, o segredo para ele afastar a tolice do coração é a disciplina. Então, ó, a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Versículo 15. Você está anotando? Eu espero que você esteja anotando. Eu quero trazer para você agora, no encerramento desse capítulo 22, e nós vamos entrar aqui num período agora do 22 em diante, em alguns capítulos nós vamos disseminar, nós vamos comentar sobre 30 provérbios escritos aqui nesses próximos capítulos, 30 provérbios que nós vamos trazer muita clareza de tudo que nós temos ensinado e aprendido juntos aqui até então. Então eu preciso que você anote cada um deles. Eu vou colocar aqui na velocidade 2,5 do WhatsApp para poder o negócio ir mais rápido e você poder anotar. Eu vou ler com você a introdução para que você tenha clareza do que nós vamos fazer a partir de agora, desse capítulo 22 em diante, em alguns capítulos, e vamos ser objetivos em extrair o ensinamento necessário para o nosso cotidiano, beleza? Então vamos lá. Versículo 17 em diante diz assim, eu vou ler com você, quero que você preste atenção. Preste atenção e ouça as palavras dos sábios, aplique o coração aos meus ensinamentos, porque será agradável se você os guardar em seu coração, e se tiver todos eles presentes nos seus lábios. Legal? Quero que a sua confiança esteja no Senhor. Por isso, hoje, eu dou essa instrução a você. Sim, a você mesmo. Presta atenção. Por acaso não lhe escrevi 30 provérbios de conselhos e conhecimentos? Fiz isso para que você tenha certeza, presta atenção, certeza das palavras da verdade, a fim de que você possa responder claramente aos que lhe fizerem perguntas. Então vamos lá. Nessa etapa nós vamos falar sobre 30 provérbios para quê? Para aprender a aplicar os ensinamentos ao coração, para se tornar agradável e tê-los nos nossos corações e nos nossos lábios prontos, estarmos afiados, guardando essa sabedoria no coração, estando afiada nos lábios. Terceiro, para que a confiança esteja 100% em Deus, para que nós aprendamos a ser confiantes a Deus. Quarto, para receber conhecimento e conselhos, para que a gente possa assimilá-los, recebê-los, guardá-los no nosso coração. E quinto, para a convicção das palavras da verdade. Isso é importantíssimo para que nós tenhamos cada vez mais convicção das palavras da verdade. Nós não venhamos a ter dúvidas, nós não venhamos a titubear no nosso entendimento. Não, o sábio, ele não vacila, ele tem o entendimento guardado no seu coração. E, por último, se tornar perito nas respostas de sabedoria. Uau! Isso é muito importante. Então vamos aos primeiros 5 provérbios desses 30 provérbios que nós vamos estar lendo, tá bom? Versículo 22 e 23 diz assim, ó, não roube o pobre porque é pobre, e nem oprima o necessitado no tribunal, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida daqueles que os explorarem. Deus é protetor, anota. Deus é protetor, anota aí.
Não faça mal ao necessitado e não explore aos menos favoráveis, porque quem os protege é o próprio Deus, tem a sabedoria de como agir, de como ser um impulsionador, como ser um resgatador, como ser aquele que reconcilia, como aquele que faz crescer, que levanta. Não tome proveito dos necessitados. Está aqui o primeiro provérbio que nós vamos aprender e colocar em prática. Anote, Deus é o protetor. Olha lá. 24 e 25. Não faça amizade com quem facilmente fica irado, nem ande na companhia de quem é agressivo, para que você não aprenda os seus caminhos e assim fique preso em uma armadilha. Afaste-se do descontrolado. Afaste-se do descontrolado. Se tem pessoas na sua vida que são descontroladas, que não se controlam, que não se contêm, que não têm domínio próprio, afaste. Por quê? Porque a armadilha para as nossas vidas é andar com essas pessoas que não têm domínio próprio. Isso pode nos colocar em situações desfavoráveis. Então você se afasta porque você não consegue, veja bem, se essa pessoa individualmente não consegue se controlar, não é você que vai controlar ela. Tá certo? Então vamos lá. Afaste-se dos descontrolados. Terceiro provérbio. Versículo 26 e 27. Não esteja entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas. Pois, se você não tiver com o que pagar, vão acabar lhe tirando até mesmo a cama que lhe costuma deitar. Não fique entre os imprudentes financeiros. As pessoas que fazem imprudências financeiras, que se entram em dívidas desnecessárias, principalmente aqueles que se endividam com um intuito, com a intenção de mostrar para outros aquilo que têm. Achando que mostrando e se tornando algo externamente agradável, vão acabar tendo acesso e vão conseguir permanecer. Não permanece, tá bom? Então se afasta dessas pessoas imprudentes. Aprenda a ter controle das suas finanças com quem tem princípios, para que você não venha se endividar e se tornar prisioneiro das suas dívidas. Aprenda com quem tem resultado. Aprenda com quem não é com quem fala bem. Lembra dos provérbios que nós lemos nesse capítulo mesmo. A sabedoria está na pureza de coração e no saber falar. Não basta somente falar, não dê ouvido a toda a falácia que você escute. Cheque, preste atenção, seja sábio, seja prudente. Legal? O quarto provérbio que nós vamos entender aqui, ele é fundamental. É um versículo só, 28, diz assim, ó. Não remova os marcos antigos que os seus pais colocaram. Ei, marcos antigos, estruturas antigas, conselhos dos antigos, princípios dos antigos é exatamente o que forjou o mundo que você vive hoje. É o que deu a base para o mundo que você vive hoje. Então é importante que você dê valor a isso e não os retire. Utilize deles. Aprenda a usá-los para o benefício da obra de Deus, da estrutura da sua vida, da sua casa. Marcos antigos. Os tenha como estrutura. Isso é o que proporcionou o mundo de hoje para você. Os marcos antigos. E por último, para nós encerrarmos, o quinto provérbio é versículo 29, que diz assim, ó, você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz? Ele será posto diante de reis. Não estará a serviço da plebe. E o habilidoso, ele é quem será colocado perante os reis. Porque a habilidade é algo que abre portas. Habilidade é algo que te coloca em evidência. Habilidade, entenda isso, é treinável. Descubra aquilo que você faz bem feito, aquilo que você ama fazer, aquilo que você sabe fazer, e desenvolva mais habilidades e seja hábil, perito nisso, para que você seja colocado perante os reis. A habilidade, ela é desenvolvível. Prática e resiliência. Ei, não tem nada mais forte do que a prática e a constância. Nada pode vencer a constância. A constância, a resiliência, ela supera todos os obstáculos. Tá bom? Ó, Deus abençoe, espero ter te ajudado, espero ter te abençoado, abençoando a sua casa, a sua vida, a sua família, em nome de Jesus.